Você já parou para calcular com frieza quanto dinheiro você entregou para o dono do seu imóvel nos últimos anos? Pense bem, se você paga um aluguel de R$ 1.500 por mês, em 5 anos você transferiu R$ 90 mil para o patrimônio de outra pessoa. R$ 90 mil que sumiram sem construir nada, sem gerar nenhum ativo, sem te aproximar nenhum centímetro da sua independência financeira. Essa foi a conta que o Rodolfo fez numa noite de domingo, sentado na sala do apartamento alugado onde morava há 6 anos. E foi exatamente essa conta que mudou tudo. O Rodolfo tem 32 anos, trabalha como assistente administrativo com carteira assinada, recebe um salário de R$ 3.200 por mês e até pouco tempo atrás, acreditava que ter um apartamento próprio era um sonho reservado para quem ganhava muito mais do que ele. Mas em 2026, com as novas regras do programa Minha Casa Minha Vida, a realidade mudou completamente. E hoje, neste vídeo, você vai entender exatamente como o Rodolfo saiu do aluguel e assinou o contrato do seu primeiro imóvel, passo a passo, com um salário que muita gente acha insuficiente para isso. Antes de continuar, se você quer acompanhar cada estratégia que pode transformar a sua vida financeira, inscreva-se agora aqui no canal Mentalidade de Riqueza e ative o sino de notificações. Toda semana trazemos conteúdo real, com dados atualizados e histórias verdadeiras de pessoas que decidiram parar de pagar o sonho dos outros para construir o seu próprio. O problema que ninguém calcula: o aluguel tem uma característica silenciosa e devastadora para o seu patrimônio. Ele é um gasto que nunca termina e nunca te pertence. Diferente de uma parcela de financiamento, que a cada mês reduz o seu saldo devedor e aumenta a sua participação no bem, o aluguel simplesmente some. E pior, ele cresce todo ano, geralmente corrigido pelo índice de inflação, enquanto o seu salário nem sempre acompanha esse reajuste. Em 2026, de acordo com dados do setor habitacional brasileiro, milhões de famílias comprometem mais de 40% da renda mensal apenas com aluguel. Isso significa que, em muitos casos, a parcela de um financiamento pelo Minha Casa Minha Vida seria igual ou até menor do que o aluguel que a pessoa já paga. A diferença é que, no financiamento, cada real pago está construindo um patrimônio que é seu. Foi exatamente isso que o Rodolfo percebeu. Ele pagava R$ 1.400 de aluguel por mês. Quando simulou um financiamento pelo Minha Casa Minha Vida, descobriu que a parcela do seu apartamento próprio ficaria em torno de R$ 980 mensais, menos do que o aluguel, com a diferença de que agora ele estaria pagando para si mesmo. O que mudou no Minha Casa Minha Vida em 2026? O programa Minha Casa Minha Vida passou por atualizações importantes em 2026 e entender essas mudanças é fundamental para você saber se tem direito e o quanto pode economizar. O programa agora possui 4 faixas de renda, cada uma com condições específicas de subsídio e financiamento. A faixa 1 é destinada a famílias com renda bruta mensal de até R$ 2.850. Nessa faixa, o governo pode cobrir até 95% do valor do imóvel via subsídio. Isso significa que uma família nessa situação pode conquistar a casa própria pagando parcelas que chegam a menos de R$ 200 por mês. A faixa 2 atende famílias com renda entre R$ 2.851 e R$ 4.700, com subsídio de até R$ 55 mil. O Rodolfo se enquadrava exatamente nessa faixa. A faixa 3 contempla famílias com renda entre R$ 4.700 e R$ 8.600. Nessa faixa não há subsídio direto, mas as taxas de juros são muito mais baixas do que no mercado tradicional, variando entre 7,66% e 8,16% ao ano, com prazo de até 35 anos para pagar. A faixa 4, novidade de 2025 que segue em expansão em 2026, atende famílias com renda de até R$ 12 mil mensais, com taxa de juros de aproximadamente 10,5% ao ano, muito abaixo do mercado tradicional. O prazo de financiamento pode chegar a 420 meses. Além das faixas de renda, o governo também reajustou os tetos dos imóveis financiáveis. Nas grandes metrópoles com mais de 750 mil habitantes, o limite subiu para R$ 275 mil. Em cidades médias, o teto chegou a R$ 240 mil. Essas mudanças ampliam significativamente o leque de imóveis acessíveis pelo programa. O FGTS.
o aliado que você já tem e não usa. Um dos maiores erros de quem pensa em comprar um imóvel é ignorar o FGTS. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço é um valor que o seu empregador deposita todo mês na sua conta, equivalente a 8% do seu salário bruto. Para quem tem carteira assinada há alguns anos, esse saldo pode representar um valor expressivo acumulado. O Rodolfo tinha 8 anos de carteira assinada quando decidiu comprar o apartamento. Ao acessar o extrato do FGTS pelo aplicativo da Caixa Econômica Federal, ele descobriu que tinha R$ 23 mil acumulados. Esse valor foi utilizado integralmente como entrada no financiamento, o que reduziu o saldo devedor e, consequentemente, o valor das parcelas mensais. Somando o FGTS ao subsídio de R$ 42 mil que ele recebeu por se enquadrar na faixa 2, o Rodolfo abateu mais de R$ 65 mil do valor total do imóvel antes mesmo de pagar a primeira parcela. As regras atuais do FGTS permitem que você use o saldo para pagar parte da entrada, abater o saldo devedor ou até reduzir o valor das parcelas mensais ao longo do contrato. Para isso, é necessário ter pelo menos 3 anos de trabalho com carteira assinada, não possuir outro imóvel em seu nome e utilizar o imóvel como residência principal. Por que comprar na planta é a escolha mais inteligente? O Rodolfo optou por um apartamento na planta, e essa decisão foi estratégica. Quando você compra um imóvel na planta, você trava o preço atual de um bem que ainda vai se valorizar durante o período de construção, que geralmente dura entre 18 e 36 meses. Durante esse tempo, você paga parcelas reduzidas diretamente à construtora, sem o peso total do financiamento bancário. Funciona como uma poupança forçada com data de entrega. A cada mês que passa, você está mais próximo de receber as chaves de um bem que já vale mais do que quando você assinou o contrato. Dados do mercado imobiliário mostram que imóveis na planta em regiões com potencial de valorização chegam a ter aumento de 20 a 30% no valor entre a assinatura do contrato e a entrega das chaves. Mas atenção, a segurança de uma compra na planta depende de uma análise cuidadosa. Verifique sempre se o empreendimento possui registro de incorporação no cartório de imóveis. Esse registro é obrigatório por lei, conforme a Lei de Incorporações Imobiliárias, e garante que o seu imóvel está juridicamente protegido mesmo em caso de problemas com a construtora. Pesquise o histórico da empresa, consulte avaliações de compradores anteriores e confirme se os prazos de entrega anteriores foram cumpridos. Os 4 passos que o Rodolfo seguiu. O processo que o Rodolfo seguiu não foi complicado, foi metódico, e qualquer pessoa pode replicar exatamente o mesmo caminho. O primeiro passo foi organizar as finanças e limpar o nome. Qualquer restrição de crédito no CPF impede a aprovação do financiamento. O Rodolfo tinha uma dívida antiga de cartão de crédito que ele renegociou e quitou nos 3 meses anteriores ao processo. Com o nome limpo, o score de crédito subiu, o que facilitou a aprovação pela Caixa Econômica Federal. O segundo passo foi acessar o portal oficial da Caixa e realizar a simulação de financiamento. A simulação é gratuita, leva menos de 10 minutos e mostra exatamente qual o valor máximo do imóvel que você pode adquirir, qual subsídio o governo vai conceder e qual será o valor estimado das parcelas mensais. O Rodolfo descobriu ali que poderia financiar um imóvel de até R$ 210 mil, com parcelas de aproximadamente R$ 980. O terceiro passo foi visitar os plantões de vendas das construtoras com selo de qualidade na sua cidade, comparar condições de entrada, parcelamento durante a obra e localização dos empreendimentos. O Rodolfo visitou 4 construtoras antes de decidir. Escolheu um apartamento em um bairro em expansão, próximo a uma linha de metrô que seria inaugurada em 2 anos, o que garantia potencial de valorização. O quarto passo foi utilizar o FGTS com estratégia. Em vez de usar apenas como entrada, o Rodolfo usou parte do saldo para reduzir o valor financiado e outra parte para diminuir as parcelas mensais, equilibrando o impacto no orçamento de curto e longo prazo. O erro que pode destruir tudo. Existe um erro gravíssimo que derruba muitos compradores durante o período de obras: assumir novas dívidas. O Rodolfo foi advertido por um consultor financeiro logo no início do processo. Durante os meses entre a assinatura do contrato e a entrega das chaves, qualquer novo financiamento, seja de carro, eletrodoméstico ou empréstimo pessoal, pode comprometer o score de crédito e até inviabilizar a aprovação final do financiamento bancário.
O limite recomendado pelos especialistas é que as parcelas do financiamento não comprometam mais de 30% da renda familiar bruta. Esse é o critério utilizado pela Caixa para analisar a capacidade de pagamento. Se você já tiver outras parcelas no orçamento, esse percentual pode ser ultrapassado e o financiamento pode ser negado mesmo depois de meses de espera. A virada de mentalidade. Quando o Rodolfo recebeu as chaves do apartamento, 18 meses depois de assinar o contrato, o imóvel já havia se valorizado. O apartamento que ele comprou por R$185 mil estava sendo avaliado em R$220 mil no mercado. Em menos de 2 anos, ele já tinha um lucro potencial de R$35 mil em cima de um bem que era seu. Mas o que mudou de verdade não foi só o patrimônio, foi a mentalidade. O Rodolfo passou de pagador de aluguel para proprietário de um ativo. Parou de financiar o futuro de outras pessoas e começou a construir o seu. E com o apartamento quitado no longo prazo, ele terá em mãos não apenas uma moradia, mas uma garantia para a aposentadoria, uma base para os filhos ou uma fonte de renda se um dia decidir alugar para outro. A barreira que separa a maioria das pessoas do primeiro imóvel não é financeira, é mental. É o medo de se comprometer, a crença de que o salário não é suficiente, a procrastinação disfarçada de prudência. O Rodolfo acreditava em tudo isso até aquela noite de domingo em que fez a conta. E a conta foi simples, direta e impossível de ignorar. O próximo passo é seu. Se você identificou a sua renda em alguma das faixas do Minha Casa Minha Vida que apresentamos aqui, o primeiro passo prático começa hoje. Acesse o aplicativo da Caixa Econômica Federal, verifique o saldo do seu FGTS e faça a simulação de financiamento. São menos de 15 minutos que podem mudar completamente o rumo da sua vida financeira. Se você quer um guia completo com planilha de simulação, checklist de documentos e passo a passo detalhado para sair do aluguel com segurança, clique no link aqui na descrição. Ele foi criado para quem quer parar de pagar o aluguel e começar a construir patrimônio de verdade, independentemente do tamanho do salário. Inscreva-se no canal, ative as notificações e compartilhe este vídeo com alguém que você sabe que ainda está preso no ciclo do aluguel sem enxergar uma saída. Comente aqui embaixo em qual faixa do Minha Casa Minha Vida você se enquadra e qual é a sua maior dúvida sobre o processo. Eu leio todos os comentários e uso essas perguntas para criar os próximos conteúdos. A riqueza é construída por quem age dentro da realidade disponível hoje, não por quem espera o momento perfeito que nunca chega. O Rodolfo não esperou. E o seu eu do futuro vai agradecer pela coragem que você teve hoje de dar o primeiro passo.